Então, agora vai um convite para vocês. Vamos viajar juntos? Todo mundo aceita? Então, peguemos o nosso primeiro... Sim, vamos. Eu Vamos! topo, tô aqui. Partiu! Então, Partiu! a primeira informação. Pelo terceiro ano consecutivo, Portugal é eleito o melhor local do planeta para visitar. Segundo o Howard Travel Award, isto é o Oscar dos eventos, gente. Então, não é por pouco que a gente vem cada vez mais intensificando o turismo aqui. Neste momento, eu posso informar que dia 2 de maio nós vamos ter a abertura gradual das atividades em Portugal e logo, logo, lá para julho, com certeza já conseguiremos abrir fronteiras. Então, visto que nós, em Portugal nem sempre chamou-se Portugal, né? E eu vou contar um pouquinho da história. Ele está dividido, esse país, em 11 regiões na parte continental. Por quê? Porque Portugal tem 2 arquipélagos. O primeiro é o arquipélago dos Açores, com 9 ilhas, e o arquipélago da Madeira, que na verdade tem a Ilha da Madeira, cuja capital é Funchal, e Ilhéus. Ilhéus são pequenas ilhotinhas, mas que lá não vive ninguém. A população estimada hoje de Portugal é de 10 milhões e 500 pessoas, aproximadamente. Faz fronteira com a Espanha de um lado e com o Oceano Atlântico do outro. Então, essas são as iniciais informações. Aqui vocês podem ver o mapa de Portugal. Para vocês verem esse mapa, eu aconselho... Espera aí que eu estou tentando aqui mudar a configuração. Pronto. Então, vocês conseguem ver todas as regiões, estão todas coloridinhas. A nossa bandeira de Portugal, eu digo a nossa porque se eu estou morando agora aqui, é o país onde eu estou, né? E os 2 arquipélagos, Açores e Madeira, ambos no Oceano Atlântico. E é um país pequenininho em relação à Espanha e outros países da Europa, mas ele é cheio de encantos. Com relação à história, agora você vai me ajudar também, André. Desde a pré-história, essas terras elas foram povoadas por celtas, como os galaicos e os lusitanos. Lusitanos, gente, eram um povo daqui. Os romanos e os germânicos também povoaram. Os germânicos eram os eslavos, por exemplo. Chave, mensagem errada aí, gente. Desculpa aí. Entrou alguma coisa extra. Bem, e dentro dessa parte da pré-história, vamos evoluir para o século VIII, quando Portugal foi conquistado pelos mouros. E, na sequência, os mouros ficaram até o século IX, depois de Cristo, tá? Foi aí que teve a reconquista de Portugal, e Portugal começa a chamar Condado Portucalense, porque antes era a Península Ibérica. E a Lusitânia era uma região, que era a região sul entre Espanha e Portugal, mas não existia Portugal. Na sequência, só em 1134 é que foi estabelecido como o Reino de Portugal. Então, vocês estão acompanhando o timeline da história? Portugal, enquanto nome, é constituído em 1134. E a partir de 1400 é que começam as grandes descobertas, as grandes navegações, e que aí Portugal fez colônia na Índia, no Japão, na África e no Brasil. Com esse passar dos anos, aconteceu o quê? Uma ditadura, a ditadura de Salazar.
E hoje, dia 25 de abril, estamos comemorando o dia da Revolução dos Cravos, tá? Fazem 41 anos que terminou a ditadura aqui. E abrindo um novo espaço para a imigração, para a questão comercial, porque antes era totalmente fechado na época do Salazar. André, você quer completar aí, meu querido? Sim, é verdade. Portanto, tivemos uma grande ditadura durante muitos anos, o país fechou-se completamente para o exterior, e isso fez com que nós tivéssemos um grande atraso relativamente ao resto da Europa. 25 de Abril aconteceu uma revolução pelos generais e o cravo ficou o símbolo porque havia uma inauguração de um restaurante e havia uma senhora que tinha uma bandeja cheia de cravos. E os militares passaram por ela e pediram por um cigarro. E ela disse, eu não tenho um cigarro, mas posso lhe dar um cravo. E o militar, o primeiro soldado, colocou o cravo na metralhadora, na espingarda. E então os outros vieram e fizeram o mesmo. E de repente havia uma série de soldados com cravos nas armas. E, portanto, isso ficou o símbolo do 25 de Abril. Muito bem, olha só, agora vocês já sabem por que chama Revolução dos Cravos. E agora, então, nós vamos começar a passear por Portugal. Vamos começar pela região norte. A região norte é delimitada com a fronteira da Espanha, também ao norte e também ao leste, né? Então, nós temos aí a cidade de Braga, nós temos o Douro, o Porto e Guimarães. A cidade do Porto, que vocês estão vendo aqui que tem esse barquinho, é a cidade onde normalmente, quando eu faço os tours, eu gosto de chegar pelo Porto. Por quê? Porque a cidade do Porto tem um aeroporto ótimo, moderno, amplo, e daí a gente já tem o impacto do Rio Douro, né? Que é um impacto super positivo. Nós temos gente que já fez viagem comigo aqui, que pode dizer o impacto de chegada pelo Porto, pode abrir o microfone e falar rapidinho. Quem está aqui, deixa eu ver, dos participantes. Eu já estive no Porto. Ah, sim, a Mônica já esteve no Porto. Foi impacto positivo chegar pelo Porto? Sensacional. Muito interessante. Eu fui a trabalho, fiquei uns 16 dias aí, fazendo assessoria justamente com a Isabel. E foi bem legal porque a gente conseguiu o apoio de várias pessoas e a gente conseguiu um espaço na biblioteca para ela falar, no Porto Canal. E a gente descobriu também que o vinho do Porto não é do Porto. Isso Exatamente. mesmo. Nós vamos contar agora essa história. Obrigada pelo gancho. Tá ok. Fica à vontade. Muito bem. Todo mundo conhece a cidade do Porto como a cidade do vinho do Porto. Então, nós vamos para duas histórias. A primeira, quando começaram a comercializar o vinho do Porto, porque assim, o vinho do Porto ele é feito ao longo do Rio Douro. Entretanto, a comercialização ficava na cidade do Porto. Aí chegou um prefeito, quis botar mais impostos, acho que vocês conhecem essa história, né, de botar mais impostos. E então, os fabricantes do vinho, eles já eram bem unidos, eles tinham lá a associação deles, resolveram atravessar esse rio que vocês estão vendo, e atravessando o rio, ali não chama Porto, chama-se Gaia. Então, o vinho do Porto hoje tem suas adegas, que são várias, são inúmeras, onde você pode fazer degustação, fica na cidade de Gaia, mas inicialmente ficava na cidade do Porto. André, tem mais alguma coisa que você quer complementar aí? Sim, portanto, o vinho do Porto
é muito famoso. Não sei se as pessoas sabem porque é que o vinho é doce. Não tem a ver que nós vamos adicionar açúcar ao vinho, não é nada disso. Pelo contrário, isto foi descoberto porque o vinho inicialmente era transportado para a Inglaterra, demorava muito tempo, ia de barco e por vezes alterava-se. O que é que aconteceu? Começaram a adicionar álcool ao vinho e isto evitava que o vinho se alterasse. Ora, adicionando cerca de 20% de álcool puro ao vinho, vai matar as bactérias que fazem a fermentação e fazem com que o vinho, o açúcar, não se transforme todo em álcool e por isso o vinho do Porto é tão doce. Não é que a gente adicione açúcar, mas sim porque o açúcar que está na uva permanece. Outra curiosidade é, quando nós abrimos uma garrafa de vinho do Porto, ela não se degrada com o tempo. Podemos ter o vinho do Porto aberto durante 6 meses ou mais, que ele não se transforma em vinagre como um vinho normal. A razão é precisamente esta portanto, de matarmos as bactérias e fazer com que o vinho não se altere. Outra característica do vinho do Porto, ele realmente a região onde se pode produzir é ali no Douro, que nós vemos aqui na imagem à esquerda, temos o rio e temos as vinhas que são na encosta. Toda esta região tem umas pedras que se chamam xistos e isto faz com que o sol durante o dia absorva muito calor e à noite não deixa libertar a umidade e então por essa razão é que este vinho é tão famoso. Existem mais 2 regiões no mundo onde têm características similares, mas em Portugal é ali naquela região a única onde se pode produzir vinho do Porto. Pois é, e para quem não sabe, o vinho do Porto não existe só o vinho tinto, existe o rosé e o branco também. E existem drinks especiais feitos com esses vinhos, assim como também podem ser adicionados na sobremesa. O vinho do Porto, ele é muito bom para a entrada, né? Para um drink antes da refeição e com a sobremesa, justamente por ser um vinho doce. Aqui embaixo vocês estão vendo a imagem de Braga e Guimarães. Esse Castelo de Guimarães, na verdade é o Palácio do Paço, que nós temos em Guimarães, é onde nasceu Portugal, porque foi ali que Dom Henrique, Afonso Henriques, fez com que começasse o condado portucalense, né? Depois de uma batalha e tal. Então, quando nós visitamos o norte, é ponto fundamental visitar a cidade de Guimarães. E aqui a cidade de Braga, pode falar aí pra gente, André. Nós vamos fazer esse bate-bola o tempo todo, viu, gente? Sim, de facto, Guimarães, este castelo é uma das 7 maravilhas de Portugal. E a razão tem a ver com isso, portanto foi o Afonso Henriques, nasceu e viveu neste castelo e ele foi o primeiro rei de Portugal. À esquerda, portanto, temos uma igreja com uma escadaria enorme e aqui temos uma coisa única, que temos um elevador que se move por água. E existem apenas 8 no mundo inteiro e este é o mais antigo que ainda trabalha, que ainda funciona. Muito bem. Então, seguimos nossa viagem, minha gente. Vamos agora, ainda na região norte. Opa! Nós estamos passando aqui por Lamego. Também é uma outra igreja que tem... que tem toda essa escadaria e ao lado vocês conseguem ver a praça e depois a escadaria subindo até chegar ao topo. E isso é muito interessante porque em cada piso, em cada andar, vocês têm toda essa decoração de azulejos, né?
E é incrível, porque eu já fiz isso descendo só, né? Caminhando, descendo com o grupo, não todos o grupo, mas o grupo descendo. Queremos ter uma experiência de descer a escadaria dessa igreja. Então, observem a arquitetura, os detalhes e os azulejos que são tão relevantes nessa região. Seguindo para a região centro, nós vamos falar aqui de Bussaco, Aveiro e Coimbra. Bem, falar dessas 3 cidades que estão próximas, para vocês terem ideia, Coimbra de Bussaco fica a 30 quilômetros, nem isso. E é um passeio que a gente faz dentro de todos os roteiros do norte até Lisboa. Então, Bussaco é um lindo palácio, onde nós temos um jantar de rainhas e princesas durante o nosso tour, e ele foi construído como o palácio de caça do último rei de Portugal. E esse rei, por curiosidade, não chegou a conhecer esse palácio. Por quê? Porque ele foi assassinado antes de conhecer o palácio. E o filho, ele e um filho. O outro filho se refugiou nesse palácio e, no fim, esse palácio acabou sendo perpassado para um dos funcionários, e que hoje ainda tem não só esse palácio como hotel, como tem outros hotéis também. Aveiro. Como que é chamado Aveiro mesmo, André? Aveiro é a Veneza de Portugal. E realmente tem uns barcos que neste momento são barcos que são usados para passear as pessoas pelos canais. Portanto, Aveiro tem muitos canais, tem uma ria, que é a Ria de Aveiro, e estes barcos, havia 2 tipos de barcos, um para transportar o sal e outro para transportar o moliço, por isso é que eles chamam moliceiros. Moliço é aquelas algas, as algas que existem na água. E eram portanto, transportadas por barrilzinhos, né? Exato. Pode falar. Não, pronto, e Aveiro e esta zona de Bussaco tem realmente gastronomia muito própria. Temos o leitão à bairrada, que é precisamente aqui perto desta zona do Bussaco e de Coimbra, que é um leitão que só bebe leite e com 6 meses, não, 6 semanas, então é feito no forno e é uma das comidas mais típicas aqui desta região. E aqui em Aveiro também temos os ovos moles, também é um doce muito conhecido e que vale a pena experimentar. É isso mesmo, uma delícia! Agora vamos para Coimbra. Coimbra do Chopal, ainda és capital do amor em Portugal, ainda... Pronto, acabou. Sabia que lá fados só são cantados por homens? Olha que machismo, gente! Em Coimbra, os fados são feitos para os homens cantarem. Mas a coisa mais relevante que tem em Coimbra é a universidade. O que vocês estão vendo nessa imagem é o rio Mondego, que nasce na divisa com a Espanha, e ele vem atravessando Portugal, passa por Coimbra e termina no mar. Bem, Coimbra já foi capital de Portugal em determinada época. Além da universidade, existem várias praças que são lindas e tem uma coisa muito bacana e que nós levamos o nosso grupo. É conhecer o monastério de Santa Clara. O que tem nesse monastério, gente? Esse monastério
tem o corpo da Santa Rainha Isabel, da Rainha Santa Isabel, que fez o milagre das rosas. E quando vocês vierem aqui, a gente vai contar lá no lugar mesmo, no monastério, que é imenso e uma igreja fantástica. Vamos seguir então. Bom, acho que parece que tem perguntas aqui. Deixa eu ver. Vamos lá ver o que temos desse bate-papo. Eu estou vendo que está bipando. Pera lá. Tânia, a Sandra está colocando, né, da empresa dela, pedi para o pessoal colocar aqui os contatos, ela disse que é apaixonada por azeitonas, e aí ela tá dizendo assim, ainda fazem filhós e fatias do céu em Portugal? Oh, meu Deus do céu! Eu falo e depois o André também fala. Filhós é uma coisa muito típica daqui, que é feito principalmente na época do Natal. É assim, eu morei uma certa época, logo no primeiro momento que eu vim para cá, na casa de uma família portuguesa, que são os meus pais portugueses. E foi incrível, dona Juraci e seu Ivo, que meus pais mesmo, cuidaram de mim. E ela fazia uns filhóis, mas uma semana antes do Natal ela já começava a preparar muita coisa. É muito típico da família portuguesa, é ou não é, André? É verdade. Eu recordo-me da minha bisavó fazer filhoses sempre no Natal, mas perdi um pouco essa tradição porque a minha mãe não tem essa tradição, nem a minha avó também não, de maneira que eu deixei de comer filhoses, mas é verdade que ainda há muitas famílias a comer filhoses na altura do Natal. Pois. É feito com abóbora. E ela fez qual outra pergunta, Sandra? Não, foi só aí. Fatias do céu. Fatias do céu. Eu conheço... As fatias do céu eu penso que é pão, que depois é molhado em ovo e depois é frito. E são as fatias do céu. Pelo menos aquilo que eu me recordo. Exato, é isso. Mas aqui a gente tem a rabanada de fato. Aqui em Portugal nós temos as rabanadas. Inclusive a rabanada mais famosa na cidade do Porto é no Café Majestic. Gente, custa caro, mas vale a pena. É para não esquecer jamais, porque ela, além de ser demolhada no leite não, ela é demolhada no vinho do Porto. Então você sente aquele sabor, sabe? E depois passa no ovo, frita, põe a canela, o açúcar, e é uma fatia gigante, maravilhoso. Quem vier para cá, olha que a gente vai fazer vários tours para Portugal assim que terminar a pandemia. Pode vir que nós vamos lá, num final de tarde, degustar essa rabanada. E a Cíntia também colocou que adorou Coimbra e a Biblioteca Joanina, ela disse que é uma delícia. E é lindo. Colocou, né, que é isso, fatias do céu, bolo frito com leite de coco, de comer de joelhos. Em Coimbra temos um dos meus doces preferidos, que é os pastéis de Tentugal. São uma coisa mesmo deliciosa. Só mesmo lá e só numa pastelaria é que conseguimos comer um bom pastel de Tentugal. Também temos em Coimbra uma quinta, que é a Quinta das Lágrimas, que tem a ver com uma história de amor entre Pedro e Inês, que dizem que ela foi, portanto, assassinada nessa quinta e que o sangue dela ainda lá está e não é possível limpar o sangue dessa fonte. Portanto, quem quiser pode ir lá visitar a fonte onde está lá o sangue derramado pela Rainha Inês. Pois é, Rainha Inês, mas ela não era uma rainha até que tirassem ela do túmulo. Antes disso, ela era uma plebeia que acompanhava, ela era uma camareira da rainha, ela era uma camareira de uma nobre espanhola que se casou com o filho do rei
de Portugal. E aí o que aconteceu? Esse rei não estava contente em ver que o filho estava batendo as asinhas para fora de casa e tinha a Inês como amante e fez inclusive uma família com ela. Então, esse rei mandou matar a Inês. Daí, esse corpo foi enterrado e quando o rei morreu, o Pedro manda retirar o corpo de Inês e faz uma cerimônia em que todos que mataram e outros mais tal tinham que beijar a mão de Inês. Então, por isso aquela expressão, agora Inês é morta. E a outra expressão, que é o beija-mão, tá? Isso começa como uma reverência à rainha que foi tirada do túmulo, que não era túmulo, não. Ali ela foi só enterrada. Depois que ela passa a ter um túmulo na igreja de Alcobaça. Então, quando vocês forem na igreja de Alcobaça, tem 2 túmulos, um de frente ao outro. Por que eles estão um de frente ao outro? Porque diz a lenda que quando Pedro e Inês ressuscitar, um estará olhando de frente para o outro. Não é lindo, gente? Ai, meu coração bate. Tânia, só mais uma coisa, rapidinho. A Maria, legal que você está aqui. A filha dela estuda em Coimbra. A Maria Salete está dizendo que ficou chocada com a biblioteca, a Universidade de Coimbra também. E a Mônica tem uma pergunta. Qual a razão de Dom Pedro ter escolhido o Porto para abrigar as suas relíquias? Então, o que são as relíquias? As relíquias são pedaços do corpo de um santo ou corpo de um rei que ficam guardadas. E aí, no caso, as relíquias de Dom Pedro, o nosso Dom Pedro, que aqui é o Pedro IV, está numa igreja na cidade do Porto, tá? Mas a razão pela qual escolheram essa igreja em especial é que eu não sei e posso pesquisar. André pode ajudar nisso? Porque ninguém comenta o porquê. Eu também não sei, por acaso não sei. Sei que ele travou uma grande batalha com o irmão, portanto ele teve que regressar do Brasil porque ele tinha prometido a mão da filha ao irmão para que este pudesse estar a governar Portugal. Sei que eles, quando vieram, travaram uma grande batalha e não sei se não terá a ver com essa razão. Eu penso que terá a ver qualquer coisa com essa razão. Porque, de facto, aqui em Queluz, aqui na zona de perto de Lisboa, nós temos o palácio e temos o quarto Dom Quixote, que é onde Dom Pedro nasceu e onde Dom Pedro faleceu. Agora, porque é que as relíquias estão realmente no Porto, eu realmente não sei. Eu também não. Eu sei que está numa igrejinha, numa igreja lá no Porto, e é o coração de Dom Pedro que está lá, né? E bacana que sua filha esteja na Universidade de Coimbra. Dá uma olhada nessa foto aqui embaixo. Olha as meninas da Universidade de Coimbra e a capa. Elas estão sentadas em cima da capa. Então, é tradição que os estudantes tenham essa capa. Vocês estão vendo um detalhezinho embaixo que parece selos, né, na capa? Então, isso também faz parte da história do estudante. E quando eles terminam a universidade, tem um ritual. Mas eu não vou contar tudo isso agora, né, gente? Venham para cá, eu conto. O nosso guia vai contar lá dentro da universidade. Em especial, na Universidade de Coimbra, eu tenho um guia especializado da universidade. Ele está aqui nessa foto de chapeuzinho, é o Pedro Rabelo. Ele é especialista nesta universidade, ele estudou lá, ele é guia lá, então, nesse caso, é ele quem faz a visitação conosco. Bom, mas nessa foto temos mais coisas bonitas. Temos
Óbidos, esse castelo onde eu estou aqui, eu fiz uma foto para vocês verem que eu não faço só foto dos outros. De vez em quando eu faço a minha selfie também, né? Eu faço sempre a foto do grupo, mas eu tenho um momento Tânia. Então, aqui, o Castelo de Óbidos, ele foi presenteado para uma rainha, né? Era um dos castelos que foi dado como herança para a Rainha Isabel também, que depois passa para ser outra rainha. É tanto que ali é chamada Cidade das Rainhas, tem uma pousada que chama Pousada das Rainhas. É um lugar próprio para eu levar vocês. Alguém que não foi ainda para Óbidos, quer ir para Óbidos? Levanta a mão! Então, tem uma coisa muito curiosa. Quem gosta de provar um licorzinho, conta aí, André. Sim, temos o licor de ginja. Ginja é uma espécie de uma cereja, mas é um pouco mais pequena e tem um sabor diferente. E existem duas regiões onde se faz a ginja. Uma é em Óbidos, que é a mais conhecida, e também em Lisboa. Portanto, é misturadas as ginjas, açúcar e aguardente. Fica durante uns 4, 6 meses e temos o licor de ginja. Em Óbidos há uma feira todos os anos que é a Feira do Chocolate, ou Festival do Chocolate. E então onde as crianças podem brincar e fazer molduras com chocolate, e há muitas figuras de chocolate. Num determinado ano alguém decidiu fazer copos de chocolate e agora a ginja é servida em copos de chocolate e nós podemos ver os copos de chocolate por todo o país e a ginja a ser servida em copo de chocolate. Portanto, nós bebemos a ginja e no fim comemos o copo de chocolate. Ai, gente, isso é espetacular. Bom, além disso, Óbidos é uma cidadela, né? É uma cidadela, ou seja, é toda emuralhada. Então, quando você vai chegando pela estrada, você já vê aquela muralha toda envolvendo aquela cidadela. O castelo ao alto e as casinhas medievais. E ali, essas casinhas, com o passar do tempo, a população hoje é bem restrita mesmo. Virou o quê? Lojinhas. Quem gosta de lojinha? Então, gente, é um encanto. Logo que a gente chega na cidadezinha, assim, já tem as... Meu Deus, como é que chama que as mulheres põem de florzinhas aqui? San Genaro, esqueci o nome daquele... Tiara. Uma tiara toda... Quem mais falou outra coisa? Falei tiara. Tá. Tem um outro nome, uma coroinha Guirlanda. de guirlanda. Guirlanda. Uma guirlanda toda de florzinhas, a gente já compra, já começa a passear, entrando no clima medieval, gente. É show de bola. Aí toma uma ginginha, outra ginginha, entrou mesmo no clima. E temos, então, um passeio por Óbidos, até que a gente chegue em Fátima. Fátima, como vocês estão vendo aqui à esquerda, um centro religioso gigantesco. Mas se vocês acham que a gente vai só para olhar o santuário, vocês estão muito enganados, porque na cidade de Fátima tem uma coisa mais relevante do que o santuário, na minha opinião, que é onde nasceram os pastorinhos, que é onde apareceu a santa, os anjos, todas as aparições quase. Então, nós vamos visitar aquela zona onde tiveram as aparições, não é isso, André? É isso mesmo. Fátima não é apenas o santuário. Nós vamos à casa onde nasceu a Lúcia, onde nasceu a Jacinta e o Francisco, e ainda conseguimos ver e falar e cumprimentar a sobrinha da Lúcia, que vive mesmo ao lado da... Exatamente, ela tem 100 anos e
costuma estar sempre lá e ainda está muito lúcida e, portanto, vamos também ver os lugares onde houve a aparição dos anjos e a aparição da Virgem Maria. Portanto, existem, não é só o santuário, mas temos toda essa região onde os pastorinhos viviam e onde eles pastavam o rebanho, as ovelhas. Pois bem, e ali do ladinho de Fátima nós temos, eu suspiro mesmo, gente, porque esse lugar é espantoso, o Castelo de Tomar, ou o chamado Castelo dos Templários. Ele está na região centro, ele tem uma zona dentro desse castelo todo, desse emuralhado, que é o Convento de Cristo, e os aposentos do rei Dom Manuel, que mandou construir a janela manuelina, que é um ex-libris da arquitetura manuelina, que é toda rebuscada, mas tem, sobretudo, todo um significado da época das navegações, do ser e do ter. Assim, tem muita interpretação para isso. Vocês, então, podem ver aqui do lado direito, na foto superior, temos aqui uma vista interna de um dos claustros. Porque tem vários. O lugar é grande pra caramba. É uma manhã inteira ou uma tarde toda que a gente passa visitando e com uma visita muito especial. Quem já viajou comigo sabe o que existe aqui de visita especial. É ou não é, minha gente? Quem está aqui comigo que já veio aqui, hein? Estou aqui tentando ver quem são os participantes. Fernando ainda está aí? Salete? Estou aqui sim, fui aí, adorei. O que te chamou mais atenção, Fernando? Tudo aí chama atenção, tudo é maravilhoso. Eu fiquei apaixonado por Portugal. Lugares lindos. Pois é, então olha, vê se você lembra dessa foto à direita embaixo, que é a Cherola, que é por onde os templários, antes de saírem para as suas conquistas, passavam de cavalo. Sim, verdade. E ali, lembro sim. Isso é uma das interpretações, né? Dizem também que não só isso, mas Tomar, além de tudo isso, eu levo o pessoal para um almoço ou um jantar, depende do roteiro, num lugar muito especial, né? Uma taberna medieval. Quem gosta de experiências ali é show. André? E aí, mais algum complemento aqui? Não, está tudo dito. É um lugar recomendado a visitar, de facto. Os Templários, depois foram extintas a Ordem dos Templários e que deu origem à Ordem de Cristo. E a Ordem de Cristo depois é que foi o dinheiro para todos os nossos descobrimentos veio da Ordem de Cristo. Porque a Ordem dos Templários foi extinta na Europa, mas aqui temos um testemunho de uma obra e de uma cidade realmente fantástica. Vocês vão amar. E agora a gente vai chegando já em Lisboa. Então, a região de Lisboa tem muita coisa para oferecer, muita. Eu só coloquei aqui 2 imagens, porque a gente pode falar de Lisboa talvez uns 2 ou 3 dias aqui sem parar, né, André? Sim, Lisboa propriamente dito, eu costumo dividir a cidade nós temos as 7 colinas, como Roma, portanto são as colinas, para mim é a zona histórica mais bonita. Temos a zona do Castelo, depois temos a zona do Chiado e do Bairro Alto, depois um bocadinho mais afastado vamos para Belém. Que é essa imagem aqui que vocês estão vendo. Que é esta imagem, isto é o Mosteiro dos Jerónimos.
E depois temos também a nova parte de Lisboa que muitas pessoas não conhecem, que é a Expo, onde temos o Oceanário, onde temos já edifícios modernos. Mas digamos que a parte antiga é muito interessante e as pessoas adoram, principalmente por causa dos miradores e por causa também dos elétricos que ainda temos a funcionar, bastante antigos, feitos em madeira. E aqui vocês podem ver... Tânia, deixa eu só falar alguns comentários aqui no chat. Sim. O pessoal tá... A Catê tá dizendo relatos maravilhosos, a Sandra disse linda história, falou que delícia, a Cíntia colocou que tá... eu coloquei, né, que eu tô emocionada, porque Fátima, minha família é da Ilha da Madeira, tanto de parte de pai e mãe, então foi muito legal lembrar todos esses lugares. A Caroline, lugar maravilhoso, Maristela falou que é emocionante, a Eleise falou o que é, Tânia? Acho que você já tem uma pessoa aí para sua próxima... Para nossa próxima viagem, venha com a sua mãe, Eleise. E a Caroline colocou que quer visitar a taberna e Catê disse que o Tomar é um lugar majestoso, tá? Tem mais uma amiga aqui, ó. Sim, que ótimo! Reunião em turma aí. Oba! Prazer! E a minha irmã também está aí assistindo lá de São Paulo, a Eliane Viviane. Vem cá, meus avós são de Portugal. Meu avô de Águeda Aveiro e a minha avó de Maceirinha, do lado de Maceira, Fátima e Leiria. Então, o sonho da minha vida é conhecer Portugal. Ainda não tive a oportunidade, mas eu vou. Pode se preparar. Vocês. Ótimo. Eleise, você já começou a guardar no seu... Sentei, tá muito alto eu. Então, o envelope dos sonhos. Eu sempre informo dentro do grupo. Eu faço isso. É isso mesmo. Então, continua, porque o dólar, o euro subiu ontem, afinal de contas, o Bolsonaro tomou aquela atitude, o Moro, enfim, não interessa, porque aqui não é momento de falar de política. Mas o que interessa é que nossos sonhos vão se realizar. E então, esse arco maravilhoso que vocês estão vendo é o arco da Praça do Comércio, e essa rua que vai aí à frente é a Rua Augusta. São Paulo nós temos uma Rua Augusta que já foi muito famosa, né? Então tem aí as raízes. E aqui do lado desse arco tem duas coisas interessantes. A primeira é o Museu da Cerveja, porque a cerveja foi trazida pelos romanos. E aí, naquela época, Dom João, para conter que os portugueses queriam era tomar cerveja, mas ele queria proteger o produto nacional português, que era o vinho. Não era ainda uma nação naquela época, Portugal ainda estava... Não, Dom João já sei. Então, aí o que ele fez? Ele pôs uma lei que os portugueses estavam proibidos de tomar cerveja. Só os estrangeiros podiam. Olha que coisa mais maluca! É muito interessante, vale a pena conhecer o Museu da Cerveja e aproveitar, tomar uma cerveja e comer um pastel de bacalhau, porque aqui não chama bolinho de bacalhau, chama pastel de bacalhau. E os mais comentados e que principalmente os brasileiros amam é o pastel de bacalhau com queijo do Serra. O queijo da Serra, gente, é aquele queijo cremoso, saboroso. Então, pode já guardar os euros para vir aí comer esse pastel de bacalhau, bolinho. Então, já vi gente que chegou em lugares, em aldeias, eu quero um bolinho de bacalhau. Não temos, mas eu estou vendo aqui na vitrine. Ah, senhora, esse não é bolinho, esse é pastel de bacalhau. Aqui em Lisboa não, o pessoal já conhece, mas dependendo de onde vai. Agora nós vamos falar de um lugar que é o Palácio da Pena. Então, a área de Sintra e Cascais é especialidade do nosso amigo André. Né, André?
Então, eu deixo com você e depois eu vou dando os pitacos. Ora, o Palácio da Pena toda esta região aqui de Sintra realmente é uma zona fantástica. Já na época dos romanos, na época dos mouros, os reis gostavam muito de Sintra. E Sintra tem o Castelo dos Mouros, tem o Palácio de Sintra, que antigamente também era um castelo, e temos aqui esta obra-prima que foi feita por um rei que não era português. O rei era austríaco, ele nasceu na Saxónia, na Alemanha, casou com a rainha que foi criada aí no Brasil, a Maria II, que, pronto, quando casou com ele, ele decidiu fazer este palácio, e aqui podemos ver uma zona que tem uma zona vermelha, que é a zona do Palácio Antiga, porque isto era um mosteiro, que foi o rei Dom Manuel I que mandou construir, em 1500, e depois, mais tarde, em 1840, foi construída esta parte amarela pelo rei Dom Fernando I. Isto tem aqui uma série de estilos diferentes, tem muita influência dos mouros, tem influência dos alemães, porque o rei era alemão, tem influência do rei Manuel I, portanto tem o estilo manuelino, portanto tem aqui uma série de estilos todos misturados no mesmo palácio. E como veem, é uma espécie de um castelo de fantasia, porque na realidade parece um castelo, mas não é. Tudo parece um castelo, mas quando estamos próximo vimos que realmente é tudo ficção, é tudo para fazer a ideia de que é um castelo. Mas é um palácio maravilhoso. É um palácio maravilhoso, vale a pena ir ver e visitar. Aliás, toda a Sintra, porque temos uns 5 palácios que vale a pena visitar. Eu recomendo o Palácio da Pena e a Quinta da Regaleira. Espetacular. Porque ambos são completamente diferentes, mas são maravilhosos. Vale a pena vir visitar. Então, só uma curiosidade. Já me perguntaram, mas por que Palácio da Pena? Porque pena para a gente é uma coisa, ai, que judiação, dá pena, né? Gente, pena é porque era penhas. Isso, vocês estão vendo, é tudo rochoso, né? Então, a Sintra fica numa serra. E no alto dessa serra tem esse palácio. Nessas penhas, porque penhas são rochas. Entenderam? Então, por isso o Palácio das Penhas. Porque antigamente o português, que hoje falamos, ele deriva do galego. Ele começa, porque era tudo Península Ibérica, pensa. Era tudo Espanha com condado e tal. E aí, conforme vocês vão vendo a evolução da língua, então o galego, se vocês forem para o norte, se forem para Galícia, que fica na Espanha, que é onde fica Santiago de Compostela, eles vão falar um idioma que é muito parecido com o português. Eles vão falar casa, eles vão falar igreja, é com X, tudo é com X lá. A Xuxa deve ter nascido lá. Então, agora nós vamos sair de Cascais e vamos sair de Sintra. Quando vocês vierem, vocês vão conhecer muita coisa, mas eu vou entrar já para o sul. Então, só voltando lá no mapa de Portugal, só para vocês entenderem o que a gente já viu. Vocês conseguem ver essa minha setinha? Tá. Então, nós saímos daqui da cidade do Porto, fomos descendo por Aveiro, passamos por Coimbra, já entramos aqui na região entre Santarém e Leiria, é uma região, né? E já passamos daqui, fomos a Fátima, fomos a Lisboa, Sintra fica aqui nessa região, e agora nós vamos continuar descendo e vamos para Évora, ok?
Depois de Évora, a gente vem até aqui embaixo no Algarve. E aí a gente vai mostrar alguma coisinha dos Açores também. Só uma, porque senão não dá tempo, né? Bom, então voltamos lá onde estamos. Aqui. Essa é a cidade de Évora. E vocês estão vendo esse templo aqui, né? Chama Templo Romano, é do século I. E ele era antigamente chamado de Templo de Diana, né? Na época dos romanos, a deusa Diana, né? Eles achavam que isso daqui era da deusa Diana, mas depois os arqueólogos mais recentes perceberam que existia um espelho d'água aqui. E quando existe espelho d'água, é um templo aos imperadores. Então, hoje é chamado de Templo Romano, porque não se sabe a que imperador foi feito esse templo. Nessa cidade de Évora, nós temos aqui uma pousada, que também pertenceu depois, porque todas as pousadas eram palácios e castelos, e hoje são hotéis, tá? Bem, nessa cidade e na região sul de Portugal, a gastronomia é muito peculiar. Então, olha aqui, sopa de cação alentejana. Nós já estamos na região do Alentejo, porque quando a gente vem descendo, passamos de Lisboa, tem um rio, que é o Rio Tejo. Atravessou o Rio Tejo, é Alentejo, certo? Essa é uma região já muito plana e que tem, além de ser plana, tem uma vegetação mais seco, mais baixinho, mais arbusto. Hoje tem uma plantação incrível de oliveiras em uma região, muito sebreiro, e eu vou já falar o que é o sebreiro para vocês. Vamos terminar aqui a gastronomia. Migas. O que é isso, Tânia? Comer migas? Pois é, as migas são feitas com pão bem temperado, com aquele azeite do próprio chouriço. Estão vendo que aqui, olha, miga tem chouriço. Chouriço é uma linguiça, né? E então é feito com a linguiça toda temperada, tal, mas dentro é a miga, que é um pão que vai ser um pão amanhecido, todo temperado, molhadinho, mas é uma delícia. Então, a base da comida alentejana é o pão, não é, André? É verdade. Existem muitos pratos típicos aqui no Alentejo. Vale a pena experimentar porque são muito saborosos e realmente são únicos. São únicos. São únicos. Aqui você vê a sorda, que é feita também com pão, não é isso? E aqui o lombinho. Agora, olhem aqui para a direita. Agora, o que esta árvore quer dizer, gente? Alguém aí da turma que já viajou comigo pode dizer o que essa árvore e essas cascas estão fazendo aqui atrás? Alguém se manifesta? Rolha. Isso. Rolha. Não é rolha porque ela vai virar rolha, mas ela é a casca do sebreiro, a cortiça. Vocês não sabem. Então, nós levamos o grupo, quando vai para o sul, nós fazemos um roteiro sul de Portugal com sul da Espanha. Espanha eu mostrei a semana passada. E nós visitamos uma empresa beneficiadora da cortiça. Então, a cortiça leva de 7 a 9 anos, que é uma casca dessa árvore. Está vendo aqui que ela está pelada aqui embaixo? Foi tirada. Por que eu não estou vendo? Do lado direito tem uma árvore. Está vendo a árvore? Não. Eu não. Deixa eu virar meu telefone. Ah, deve estar cortando. Só para abrir a imagem que dá para ver. Põe a imagem eu tive que eu diminuir. Aumenta e vai ver. Eu virei o telefone. É que eu estava com o telefone horizontal. Agora então, isso daqui
O caule dessa árvore aqui embaixo é a cortiça. Tá vendo aqui atrás tem a cortiça. Ela é lavada em 1.200 graus centígrados para tirar todas as impurezas, e aí depois ela é beneficiada, se faz rolha, se faz bolsa, se faz calçado, cintos, bom, inúmeras coisas se pode fazer com cortiça hoje. Mas o mais legal é ver isso lá nesta empresa, e eu levo o pessoal para ver. Aqui também uma coisa muito legal, que são os artesanatos, as cerâmicas, são lindíssimas, uma grande influência árabe muçulmana para quem gosta de artesanato, vale a pena, vai ter muitas ideias. Você sai de Portugal com a cabeça aberta, né? E aqui, gente, opa, aqui, Algarve. Algarve já é lá no sul de Portugal, onde tem essas falésias. Eu não sei porque está dando esse ponto de interrogação aqui na minha imagem. Ô, Tânia, alguém deve ter, que não sabe mexer na ferramenta, deve ter clicado. Clicou num ponto de interrogação. Então, na parte de cima, você deve ter tipo uma abinha, onde está escrito, inclusive, o Stop Sharing, tá vendo? Deve ter, se está em inglês a sua versão, deve estar escrito Erase, que é de apagar. Vê se você acha. Lá em cima, do lado da... Está escrito Stop Sharing. Vê se você encontra, que para mim não aparece, porque eu não estou... Vê se aparece. Desabilitar as anotações dos participantes, mostrar... Isso, desabilitar a anotação dos participantes. Clica nisso, que assim, se alguém clicar sem querer, não vai acontecer de novo. Tá. E aí, vê se do lado está escrito Erase em alguma das teclinhas aí, que aí você consegue apagar. Deixa eu achar, já que você parou de compartilhar, deixa eu fazer aqui, espera só um pouquinho. Eu vou tirar minha tela... Não vai ter nada de... Deve ter sido eu, a hora que eu fui abrir a imagem, eu mexi na... Deixa eu ver onde é aqui, só um minutinho. Tá. Bom, de qualquer forma, o pessoal que não sabia da história já sei, Tânia. Você lá em cima vai ter essa abinha, e uma delas, da tecla, está escrito, em inglês, para mim está escrito Annotate. Quando você clica, tem lá a borrachinha apagar. Aí você vai clicar nela. Tá bom, mas eu vou seguir de novo. Eu parei de compartilhar, né? Sim, então, deixa eu voltar a compartilhar aqui. Emoções, né? Aqui. Quem sabe faz ao vivo, se vira nos 30 e bora lá. Então, agora a gente... Alguém gosta de uma paisagem dessa? Pois é. Então, imagine nosso grupo todo viajando por um lugar como este. André? Cadê o André que eu não estou vendo nem ouvindo? Estou aqui. Ai, sim! Então, André, conta pra gente. Sim, o Algarve realmente é um destino turístico, principalmente no verão, e principalmente para fazer praia. De qualquer maneira, temos uma paisagem realmente diferente das praias que nós temos ao longo da nossa costa. Como veem, estas rochas são muito arenosas e existem muitas grutas, muitas cavernas, e existem vários lugares onde de facto podemos entrar nessas grutas. Há várias grutas, há uma gruta que tem um formato de um coração, há outra gruta que consegue-se ver o céu por dentro da gruta e então aparecem assim dois pontos bastante azuis, que é lindíssimo. E os passeios de barco aqui não só são bonitos, como também têm muita emoção, porque os barcos entram dentro da gruta sem se ver nada e é realmente um lugar a visitar também. Exatamente. Dá para fazer em julho? Dá para fazer em julho? Dá para fazer em julho, melhor época. É assim, o Algarve começa principalmente a partir de junho
até setembro, digamos. Agora, agosto, a partir de 15 de julho é muita gente. Portanto, 15 de julho ao fim de agosto é muita gente. Portanto, para ir à praia, para tudo é muito complicado. Eu recomendo que escolham uma Junho, data... mas é que nós temos um grupo, André, que deve vir em julho. Pronto, até 15 de julho é tranquilo, a partir de 15 começa a estar bastante gente, a partir de agosto então torna-se... Aí em agosto eu não trago. Pronto, em agosto não. Sul, mas, sem chances. Mas pronto, é a melhor Deixa altura para ir ao Algarve. Até final de julho compensa, depois deixa para os portugueses. Tânia, então, inclusive tem um local que eu acho que deve ser até bem interessante, que as pessoas podem gostar, que é aquele banho de lama negra. O bacana de Algarve, que é toda uma... gente, Algarve é toda uma região sul, né? Ali do litoral sul, que atravessando já vai dar na África. Ali temos o Mediterrâneo. Isso, ali tem o mar Mediterrâneo. Atravessou, está ali na África. Então, nós temos essas praias, mas temos também, numa cidadezinha bem ali do lado do Lake Resort, que fica em Vila Moura, né? Em Vila Moura. Então, nós temos um sítio arqueológico das termas romanas. Gente, é muito bacana e vale a pena conhecer. Você vê os mosaicos no chão ainda. E uma curiosidade, os romanos tinham termas aquecidas, gente. Eles faziam as piscinas assim, né, as termas, as águas termais, e tinha água mais fria e depois mais quente, porque eles faziam os fornos, né, todo de tijolos, de pedra, e eles colocavam ali a lenha, então a piscina era aquecida, né, as termas eram aquecidas, não é curioso? Pois bem, então, depois do Algarve, eu vou mostrar aqui para vocês. Ô, Tânia, parou de compartilhar, você tem que compartilhar a sua tela de novo, não sei por que parou de compartilhar. Uai, por que será? Só compartilhar de novo. Vamos aqui ver. Eu não mexi em nada de compartilhamento. Não tem problema. Enquanto você fala aí, eu vou vendo o que o pessoal colocou no chat, tá? Enquanto isso. Você está compartilhando. Bom, a Maria Salete falou que emoção relembrar os lugares que passamos. A Márcia falou bom dia, que acabou de entrar há pouco tempo. A Chile colocou que interessante. A Sandra colocou que não sabia da história da cortiça. Caroline colocou que ama. A Sandra falando lindo lugar, vou conhecer com certeza. A Angélica disse que ama, tive experiências fantásticas, spas maravilhosos. A KT colocou Algarve, é muito parecido com a ilha de Milos, na Grécia. O calcário transforma a cor do mar num azul turquesa maravilhoso, lindo. E a Ellen colocou que ama arqueologia. E a Marisa, não sei como é que se pronuncia, perto de Londres também tem as termas. E a Eleise acabou de perguntar os famosos ovos de Aveiro. Então, o André comentou sobre os ovos moles de Aveiro, que são muito típicos de lá. Ele comentou na hora que nós passamos pela imagem dos moliceiros, que é a Veneza portuguesa, Aveiro, e lá é muito típico. Então, agora um detalhe, preparem-se não só para trazer os euros das carteiras para provar os vinhos, mas cada cidade tem um doce típico, entenderam? Nós vamos passar por 20 cidades, serão 20 tipos diferentes de docinhos que vocês vão provar. Então, tem uma pessoa que uma vez viajou comigo, uma menina, ela falou assim, vocês levem uma roupa de gestante para o último dia da viagem. Porque é irresistível, tá? É irresistível.
Então, aqui é uma curiosidade, Castelo de Almorol. Então, tudo que tem com a palavra AL no início, vem da origem moura, muçulmana, que eles ficaram 400 anos aqui em Portugal. E esse castelo, vocês perceberam onde que ele está? Numa ilha, fica no meio de um rio. São ruínas, vocês não vão encontrar salas nem nada disso, porque isso já foi saqueado, já foi, enfim. Mas para chegar aqui, vai de barco. André? Uau! Sim. Quer completar aqui um pouquinho sobre Almorol? Sim, é um castelo pequenino, mas muito interessante. Já tive aí várias vezes. Tem 2 pontos de acesso. Pode-se atravessar de barco, dependendo do nível da água. E é muito interessante. É um castelo bonito, pequenino e numa ilha, no meio de um rio. É único, né? Exatamente. É o único que fica no meio do rio, gente. Então, eu agora estou trazendo algumas coisas que são mais curiosas, que normalmente não está dentro do nosso roteiro, assim como nós temos uma cidade que é espetacular, é um outro roteiro mesmo que dá para fazer, o Castelo da Almorol. A gente vai à cidade onde nasceu Pedro Álvares Cabral. Qual é o nome da cidade, André? Agora não me recordo. Mas eu sei que é no Alentejo. É assim, essa cidade é onde tem a população judaica, onde o castelo se chama Belmonte. Exato. É o castelo de Belmonte, a cidade de Belmonte, e tem a igreja de Santiago. E é onde estão os restos mortais da família de Cabral. Então, gente, é muito curioso visitar essa cidade. E agora, nesta época, ela está com as montanhas, as colinas, toda em flor, porque é lá onde fica a maior produção de cerejas. Será que alguém gosta de cerejas carnudas, vermelhas e grandes? Aham. Pois então, quando chega agora o mês de junho, julho só tem uma vez por ano. Ai, eu começo a ficar com água na boca. É época das cerejas. Então, agora está em flor, já começa a fruta a aparecer, e quando for junho, já temos cerejas aqui em Portugal. E as de Espanha também são muito boas. Açores, agora vamos passar lá para a ilha de Açores. Então, São Miguel é a capital, né, da ilha. São Miguel é a maior ilha do arquipélago dos Açores. E por que tem esse formato, minha gente? Opa, tem pergunta aí no chat, pelo visto. Tem pergunta? Só comentários. A Catê falando que a culinária portuguesa é maravilhosa. A Silvia Triboni disse que o cenário é maravilhoso, quer conhecer Açores. E a Eleise colocou que, meu Deus, que lindo! Então, era um vulcão. A Silvia Triboni está perguntando. Era isto. Todas essas ilhas que formam o arquipélago dos Açores são ilhas vulcânicas. E por isso, ali nós encontramos muitas unidades termais. Muita gente vai para os Açores para tratamento de saúde por conta das águas termais. Aqui em Portugal continente também nós temos várias termas. Desculpa. Mas Açores é especial, porque você tem um contato com a natureza, então é um turismo termal de natureza, de vinhos e queijos. Por que queijo? Porque com essas montanhas todas e com esse pasto todo, as vacas dos Açores produzem
um leite, um queijo que é mega especial. Existe um conhecido que é o queijo da ilha, que ele lembra um pouco o parmesão pela picância e ele é muito saboroso. Então, eu pretendo no ano que vem fazer um tour só para os Açores. Por que só os Açores? Porque lá nós temos 9 ilhas. Nós não iremos para as 9, porque nem todas são de fácil acesso, mas pelo menos 3 ilhas nós vamos. Essa é a Ilha de São Miguel, é a maior. Depois nós temos a Ilha Terceira. É uma ilha onde você vai encontrar os biscoitos. Quem sabe o que é biscoito? Não sabe o que é biscoito? Não é aquele da gente comer, não. O biscoito é uma zona toda de pedra vulcânica. São vários nichos, onde dentro desses nichos são plantados as videiras e sai um vinho muito diferenciado. Então, na Ilha Terceira, eu quero mostrar os biscoitos para vocês. E também a Festa dos Santos, as procissões, porque cada bairro tem uma igrejinha e na época X eles fazem as procissões. E lá ainda tem uma tradição do touro na rua. Bem, agora chegamos, acho que nosso horário, meu Deus, nosso horário já passou até, né, gente? Eu agora queria mais considerações do André. André, tá por aí? Sim. Eu tive o prazer de ir o ano passado aí aos Açores e passei 4 ou 5 dias e é fantástico. As paisagens são únicas, a água é quente, quente, quente. Tem piscinas onde se pode ir à noite porque a água está realmente... Aliás, eles têm que misturar e estar sempre a monitorizar a água porque têm que estar a misturar água fria com água quente. Existem restaurantes onde a comida é cozinhada dentro de um buraco na terra, portanto há um cozido que é feito onde é feito um buraco, é colocado toda a comida dentro de um saco e ao fim de umas horas a comida está cozinhada. Tem cascatas, tem trilhos, tem paisagens realmente fabulosas. Esta imagem que estamos aqui a ver é as 7 cidades, é a Lagoa das 7 Cidades. Uhum. É realmente a mais bonita, mas existem muitas outras lagoas, muitos outros lugares para visitar. E as flores, têm hortenses, muitas hortenses, muito verde, tudo muito bem arranjado, as estradas, tudo é realmente fantástico. Comida também excepcional, portanto recomendo. Açores é um ponto a visitar. Um dia eu falo só de Açores, assim como eu já falei da Madeira recentemente, porque a Madeira, nós vamos ter um Réveillon na Madeira, né? Réveillon na Madeira, mais 2 noites em Lisboa. Vai ser uma semana e daí, então, quem ainda não conhece Portugal, nesses 2 dias em Lisboa, um deles eu recomendo e nós vamos marcar e vamos organizar um tuk-tuk.